Amém, irmãos. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, nos edificando nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando hoje, no final das nossas exposições, no livro de Neemias. Relembrando os irmãos, essa história aqui começou 100 anos antes, aproximadamente, quando Zorobabel, descendente do rei Davi, governador de Judá, juntamente com Josué, sacerdote, que era neto também do último sacerdote da época da destruição do templo, levantados por Deus, cumprindo inclusive as profecias que começaram a se cumprir nessa época do livro de Daniel. O povo volta para a terra. Eles encontram uma terra destruída, um templo destruído, uma terra povoada por outras nações, por outros povos. E aí o mover de Deus se inicia. Muita luta, interrupções da obra, muitos inimigos. Mesmo assim, a vontade de Deus prevalece. O povo vai reconstruindo tudo. Só que ao final de tudo, Neemias é enviado para a reconstrução dos muros. Tudo isso, o que nós temos que entender? Deus tem um mover, Deus tem um agir. Muitas vezes nós achamos que o mover de Deus é instantâneo. Veja, nas curas, nos milagres. Nós podemos concordar, normalmente o mover de Deus é instantâneo. Mas temos que entender que a mão poderosa de Deus que rege a história, muitas vezes anda por caminhos que nem sempre nós, que somos suas criaturas, conseguimos compreender. Muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, por quê? Por que o Senhor tem mantido esse governo ímpio? Por que o Senhor tem mantido o teu povo debaixo de opressão? O que nós aprendemos nos 3 livros que nós estudamos, que foi o livro de Esdras, o livro de Esther, o livro de Neemias? Nós aprendemos primeiro que mesmo estando debaixo do mover de Deus, o povo de Deus tem luta. Mesmo estando debaixo de uma restauração de Deus, o povo de Deus também desobedece. Mesmo estando debaixo do mover de Deus, tudo aquilo que Deus faz, nem sempre eu vou compreender. Qual que é a questão aqui? A questão é, quem crê, confia. Mas não é uma confiança passiva. A confiança em Deus, ela tem que ser uma confiança ativa. Uma confiança que busca a obediência da palavra. Uma confiança que busca obedecer às direções de Deus. O que nós temos que entender? Hoje nós estamos no mundo de uma maneira diferente. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós não temos mais um templo. Hoje em dia nós somos o templo. Hoje em dia Deus habita, é um só com o nosso espírito. O Espírito Santo é um só com o nosso espírito. Porém, a mesma restauração, o mesmo mover, a mesma obediência, o mesmo compromisso são exigidos. E nós pudemos ver juntos vários dos princípios, aprendemos tanta coisa. Quando nós saímos lá do livro de Crônicas, nós tínhamos um povo no exílio, templo destruído, a identidade do povo sendo removida. Aí nós fomos para o exílio, onde nós estudamos o livro de Daniel. Vimos esse povo exilado numa terra estranha. Mesmo assim, Deus no controle, Deus avançando. São essas histórias que nos relembram na nossa luta, que mesmo eu não compreendendo, Deus está no controle. Ele é Deus.
ele não nos deve satisfação nenhuma. A nossa vida não nos pertence, porque ela foi comprada por Jesus Cristo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por que é importante saber isso? Porque existe um falso evangelho ali que quer levar as pessoas a serem governantes das suas próprias vidas, a realizar os seus próprios desejos, onde elas transformam o Deus soberano num serviçal. E sendo dessa forma, quando algo não caminha bem, alguns chegam até a ficar revoltados contra Deus. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um livro, fiquei assustado com aquele livro. O tema daquele livro é o seguinte: você tem que perdoar a Deus. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra. A turma teve a ousadia de lançar um livro com esse tema. E a turma leva a sério, a Igreja do Senhor leva a sério. Milhões de pessoas estão lendo um livro como esse, estão entrando numa teologia enganada. Gente que ama Deus, gente sincera na sua fé. Mas eu aprendi também nesses 3 livros que sinceridade apenas não basta. A nossa sinceridade, ela tem que ser firmada na verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque toda vida cristã que não é firmada na verdade da palavra de Deus, fatalmente ela vai errar. Em algum ponto ela vai se perder. E esse capítulo 13 de Neemias nos mostra coisas sérias que aconteceram aqui no final do livro. Você se pergunta, fala, Deus, como? Como que debaixo de um pesado mover, debaixo de um pesado agir? Irmãos, lembrem, 52 dias aquele enorme muro foi reconstruído. Hoje em dia seria extremamente difícil com as ferramentas que nós temos, com a maquinário que nós temos. Hoje seria difícil colocar um muro daquele tamanho de pé em 52 dias. Imagina isso, há 2.500 anos atrás, aproximadamente. Só que mesmo debaixo desse mover, mesmo debaixo de coisas visíveis, que eram necessárias para aquela dispensação, o povo vai cometer erros grosseiros. E eu quero demonstrar para os irmãos que a base desses erros está diretamente ligada à desobediência à palavra de Deus. E esse princípio vale até hoje. E o povo, até hoje, está indo atrás do erro, como esse que eu falei desse livro e muitas obras, porque está claramente desobedecendo a palavra de Deus. Nós vivemos uma época de inversão de valores. Então, capítulos como esse, de Neemias 13, são capítulos de ouro da Bíblia, que nos ligam um alerta, que mesmo debaixo de um pesado mover, e ninguém vai negar que no Brasil, na África, no Sudoeste Asiático, em determinadas regiões da América do Norte, tem existido um mover. Deus tem salvado, Deus tem operado. Mas dentro desse mover tem muita desinformação, tem muita desobediência, tem muito desvio. E capítulos como esse mostram que esse desvio uma hora cobra a conta. E que é necessário nós estarmos vigilantes. Aquele que está de pé, cuide para não cair. São palavras claras. Amém? Amém? Vamos então começar nossa exposição. Neemias 13, versículo 1 diz assim. Deixa eu colocar uma parte antes importante, situar vocês. Neemias teve 2 governos em Jerusalém. Ele ficou na cidade, ele retornou
em 445 a.C. Aí ele vai ficar na cidade até 433. E aí ele tem que retornar até a Pérsia, para voltar a prestar serviço para o rei Artaxerxes. Lembram que ele era um alto funcionário, um alto ministro, e quando o rei liberou ele, falou: quanto tempo vai durar essa obra e quando você vai voltar? Então, o primeiro governo de Neemias durou até 433. Aí ele ficou uma década aproximadamente fora de Jerusalém. E quando ele retorna, ele encontra essa situação. O que os estudiosos entendem? Que é nessa época, entre o final do primeiro governo de Neemias, a lacuna onde fica apenas Esdras, cuidando da parte espiritual, e o retorno de Neemias, é que foi levantado o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Nós só não temos certeza a quantidade de anos que Malaquias profetizou. Mas o nosso próximo livro, que vai começar quarta-feira que vem, é Malaquias. E nós vamos ver que Malaquias enfrenta o mesmo ambiente de Neemias 13. Os mesmos problemas, a mesma questão. Nós sabemos que Malaquias escreveu no século IV. E nós sabemos que foi entre 450 e 400. Então, provavelmente nessa época, Esdras estava no seu sacerdócio, Neemias já tinha feito tudo aquilo no seu primeiro governo e Malaquias estava profetizando. Quer dizer, não faltava liderança, não faltava direção, não faltava ensino da palavra. Só que esse capítulo aqui vai mostrar a desobediência do povo e a seriedade do que aconteceu. Amém? Neemias 13, versículo 1 diz assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Olha que interessante, lembra que a lei era lida a cada 7 anos? Aí aqui foi lido o trecho, olha, nem amonita nem moabita vai entrar na congregação do Senhor. Assim que o povo viu aquilo, eles se afastaram. Por quê? Porque havia dentro de Israel, no meio do povo, uma íntima relação com amonitas e moabitas. O que mostra aqui? Você vai falar, pastor, mas o povo obedeceu. Obedeceu quando ouviu a palavra. Mas antes eles trouxeram contaminação para dentro do arraial de Israel. O que fala aqui? Irmãos, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Numa linguagem bíblica, as más conversações corrompem os bons costumes. Numa linguagem bíblica, andarão dois juntos se não pensarem igual? Então, irmãos, primeiro cuidado. Quem é que você traz para o seu relacionamento íntimo? Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? Quem são as pessoas que entram na sua casa? Quem são as pessoas que você ouve? Se você começar a se relacionar com o ímpio, Salmo 1, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, vai ter problema. Ah, mas eles obedeceram, que bom.
mas o dano já estava feito. Quer ver que interessante? Versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, ó Neemias falando, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Olha que interessante, quem era Tobias? O companheiro de Sambalate, que se levantaram para que o muro não fosse reconstruído. Um alto sacerdote se aparentou com Tobias e dentro do templo construiu, reformou uma câmara que era destinada aos dízimos, aos alimentos. E Tobias tinha acesso para morar temporariamente, de tempos em tempos, nessa câmara. Não haverá moabita, nem amonita na congregação do Senhor. Irmãos, eu não fico admirado quando Deus vem e mói tudo. Eu fico admirado quando Deus vê uma desobediência dessa. E de uma maneira longânima e pacienciosa, ele não destruiu tudo. Irmãos, isso aqui é pior do que o capítulo 8 de Ezequiel, onde o profeta Ezequiel é levado para ver o que estavam fazendo dentro do templo. E lá ele vê pinturas de ídolos, lá ele vê mulheres adorando o sol, lá ele vê mulheres chorando a Tamuz. E lá ele vê a glória de Deus se retirando do templo. E após isso veio a destruição. Mas não tinha alguém tão importante quanto esse morando dentro do templo. Percebe a bondade e a longanimidade de Deus? Como que ele não moeu tudo? Podia ter moído. Fazia um terremoto e não tinha mais templo. Caía tudo, blum. Deus tem poder para fazer um terremoto e derrubar o templo? Só o templo tem poder? Percebe o que eu estou falando? Só que ele tem uma maneira de agir. Senhor, como que o Senhor permite um governante tão ímpio em tal país? Como que o Senhor permite empresários tão ímpios em tal região? Calma, Deus está no controle. Ele sabe como agir no momento certo. Amém? Vamos seguir, versículo 7. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimento e o incenso. Olha que interessante, irmãos, Neemias radical. Pegou todos os móveis de Tobias, jogou tudo no lixo. E mandou purificar tudo, provavelmente nos rituais envolvendo água, que eram rituais de consagração do utensílio do templo. Nós não sabemos exatamente qual ritual foi feito, mas ele consagrou tudo de volta. Mas o que eu estou te mostrando aqui, ele foi radical. Existe algo no templo do meu Deus que contamina esse templo, lança fora.
Quem é o templo do Deus vivo hoje? Eu e você. Esse princípio vale para mim e para você. Existe algo trazendo contaminação. Lança fora. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos comprados, nós somos separados. Percebe? A purificação do templo do Senhor é algo constante, é algo diário. E as contaminações entram de uma maneira muito fácil. Aqui no caso era uma contaminação física. Mas eu estou trazendo isso para uma aplicação espiritual para nós hoje. Agora, o que eu quero que você perceba? A radicalidade de Neemias. Porque tem gente no povo de Deus que é radical para tudo. Menos para o mover de Deus na sua vida. Camarada é intenso para tudo. Menos para o mover de Deus. O mover de Deus é lento. As coisas erradas criam barba. E quando você fala alguma coisa, o pastor está exagerando. Ah, esse pastor é radical demais, ele é fanático demais. Será? Existe uma passagem que fala que o meu povo faça separação entre o santo e o profano. Ali está falando dos ídolos, das nações. Mas o princípio que envolve esse versículo do Antigo Testamento vale até hoje. 1 Coríntios fala, não quero que vocês se assentem à mesa dos ídolos e à mesa de Deus. Envolve o mesmo princípio. Existem situações na minha vida e na sua que exigem uma radicalidade. Existe situação que não tem meio termo. Ou você tira, ou a situação vai te dominar e vai envenenar a sua vida cristã. Cuidado. O melhor conceito que tem de idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Esse é o melhor conceito. Não é apenas uma estátua, não é apenas um falso Deus. É muito mais do que isso. Existem muitas coisas que aparentemente são corretas aos olhos de muita gente, mas que estão atrapalhando a sua comunhão com o Senhor. Cuidado. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, então começa a tirar o lixo. Senhor, eu quero ver o teu mover na minha vida, começa a tirar a contaminação. Começa a se encher da palavra. Ore, jejue, congregue. Busque bons pregadores. E quero ver se o mover de Deus não vem na tua vida. Quero ver se você não vai experimentar um avivamento pessoal. Se não, você vai se tornar um crente mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da presença do Senhor, mais consistente na obediência à palavra dEle. Alguém que é guiado pelas verdades da palavra de Deus, na segurança da palavra, com convicção. Livre de misticismo, livre de falsas teologias. Por que tem tanto engano aí fora? Porque se deixa entrar contaminação, contaminando a sã doutrina. Sinceridade não basta. Sinceridade é importante, sim, na obediência correta da palavra. Aí sim, uma sinceridade bíblica. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, o filho de Matanias.
porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus, e as suas observâncias. O que aconteceu aqui? O povo parou de contribuir. O que os levitas tiveram que fazer? Fugir de Jerusalém. E foram trabalhar. Acabou o sustento. Nós temos que entender aqui que a tribo de Levi não tinha terra, não tinha produção agrícola, não tinha produção pecuária. A carne que eles comiam era a carne sacrificada no templo. Os alimentos que eles comiam era a 10ª parte do que Israel produzia. E o povo parou de entregar os dízimos. O que Neemias fez? Encontrou quem era fiel. Irmãos, entenda. Em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Deus, nunca faltou gente fiel. Até na chamada Idade das Trevas, que é a Idade Média, onde o catolicismo romano experimentou sua pior fase. Mesmo assim, ainda havia pessoas que serviam a Deus. Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem um povo fiel. E Neemias localizou rapidamente e colocou essas pessoas em posição de liderança. E ordenou ao povo que se trouxesse dízimos e ofertas, e restaurou a parte financeira do templo. Olha que ponto chegou. A que ponto que foi o desvio. Imagina o seu pastor parar de pregar porque ele teve que trabalhar para sustentar a família dele. Irmão, se eu estou numa igreja onde o pastor não tem recurso, é papel da igreja prover o recurso. Eu trabalho, graças a Deus. Mas existe igreja que o pastor não tem um trabalho. Ou o trabalho que ele tem ganha muito pouco. E para o camarada poder trabalhar na obra, ele passa necessidade. A igreja tem que ir lá e suprir. É mais ou menos o que está aqui. Entendeu? Quantos e quantos obreiros do Senhor se frustram com a obra, porque a igreja não fornece os recursos para manter eles no ministério. E eles desistem. Irmãos, falar uma coisa para vocês, pastorado não é mole. Entendeu? Outro dia eu estava ouvindo o Nicodemos falando, olha, se você tem chamado para pastor, por favor, não seja pastor. Só seja pastor se Deus te colocar aqui mesmo. Porque é pesado. Aí eu olhei assim, Nicodemos. Irmãos, olha, na boa, hein? Deus é bondoso comigo. Que até agora, Ebenezer, até aqui nos trouxe bem o Senhor. Entendeu? Mas se o Nicodemos falou, a gente tem que considerar. Imagina esse povo aqui, teve que ir embora por falta de recurso. Então vigiem, estejam atentos. Quando eu contribuo, o abençoado sou eu. Eu sou abençoado. Entendeu? Deus me dá a honra de eu poder participar do sustento da obra. Amém? Vamos seguir. Versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitava em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria, que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse
Que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre todos nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescenteis o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Irmãos, o povo ficou 70 anos no exílio, porque por 490 anos eles não guardaram o ano sabático de descanso da terra. E mal tinham retornado, parar de guardar o sábado, o dia do Senhor. Irmãos, esse era o quarto mandamento. Marca da antiga aliança. Hoje em dia a igreja guarda o dia específico? Eu creio que não. Eu creio que para nós, todos os nossos dias são do Senhor. Ponto. Não. Vírgula. Mas eu creio que é importante eu ter os dias onde eu vou servir a Deus. Eu ter os dias onde eu vou louvar a Deus. Eu ter os dias onde eu vou me reunir juntamente com sua igreja. Apresentar súplicas, orações, petições, aprender a palavra, cantar louvores a Deus e ter comunhão com os meus irmãos. Existem pessoas, inclusive no nosso meio, que por qualquer coisa perde culto. Espirrou, perdeu o culto. Infelizmente, quem perde é ele. Entendeu? Será que de verdade, realmente Deus é o primeiro? Eu preciso ter disciplina. Eu preciso estar focado. Eu tenho que ter dia e hora para tudo. É muito importante para o seu bem-estar espiritual, inclusive físico. Que você seja firme, congregando, vindo para a igreja. Entendeu? Porque você é abençoado. Quando você vem a um culto, você está servindo a Deus. Quando você vem a um culto, você está obedecendo o Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 19. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. O que Neemias faz? Uma atitude prática. Quando iniciava o sábado, no pôr do sol da sexta-feira, o dia judaico encerrava no pôr do sol. Então o sábado abria assim que o sol se punha. O que eles faziam? Um pouquinho antes do sol se pôr, eles adentravam a cidade com as suas mercadorias. O que Neemias fez de maneira prática? Fez uma barreira física e fechou as portas de Jerusalém. O que eles fizeram? Por 2 finais de semana, ainda ficaram acampados na porta. O que Neemias falou? Super gentil, quem aparecer aqui de novo, vou prender. Super gentil. E resolveu o problema. Irmãos, o que eu aprendo com essa atitude de Neemias? Existem problemas na nossa vida que têm que ser tratados de maneira prática.
Vou dar um exemplo. Pornografia. Só tem um jeito de lidar com pornografia, tem que ser radical. Mundanismo. Só tem um jeito de lidar com o mundanismo, tem que ser radical. Entendeu? Existem situações que ou sou radical, ou a situação me vende. Como dizia meu primeiro pastor, você tem que matar o monstrinho enquanto o monstrinho é pequeno. Porque se você não matar ele, o monstrinho vai crescer, vai pegar o pau da sua mão e vai dar uma sova em você. Qual é o problema dos crentes? Eles não vão até o fim. Eles não são radicais. Sempre fica uma pontinha. Irmãos, aprenda um princípio. De tempos em tempos, o inimigo de nossas almas vem dar uma empurradinha naquela porta que já ficou aberta, para checar. O inimigo anda em derredor, buscando alguém para devorar. Isso é uma figura, é a figura do predador andando em derredor à espreita. Deu mole, ele abocanha. Percebe? Por que existem situações que eu tenho que ser radical? Deixa eu te dar uma ferramenta. Se a sua carne começar a florar, se os apetites da sua carne começar a florar, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir para o culto, vou te dar o remédio radical, jejum. Faz 1 ou 2 ou 3 jejuns para você ver, você quebra a carne e o Espírito toma conta. Jejum é para nós, o jejum é para quebrar os apetites da carne. Aquela palavra bonita que nossa Bíblia Almeida tem, a concupiscência da carne, são os nossos apetites carnais. Irmãos, eu quero churrasco, eu quero pizza, eu quero televisão, eu quero coberta quentinha. Entendeu? Muitas vezes, servir a Deus vai exigir alguma coisa. Só que se eu me entregar aos apetites, eu vou sofrer. Essa atitude de Neemias é um exemplo para nós. Determinadas coisas tem que ser radical. Irmãos, futebol é pecado? Mas para algumas pessoas é, porque afasta ele de Deus, é um ídolo. Irmãos, montanhismo é pecado? Graças a Deus não. Eu amo. Mas, se não vigiar, vira um ídolo. Pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. Como eu não sou bobo nem nada, e eu amo tanto, eu não deixo crescer. Existe algo que você gosta muito? Amém. Mantenha no lugar correto. Que aí você não vai precisar lidar com aquilo. Agenda, organização, atitudes práticas. Amém? Vou tomar um gole de água. Vamos seguir. Versículo 23. Misericórdia. E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. E os fiz jurar por Deus, dizendo, não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Irmãos, vou te relembrar, Esdras tinha tratado com os casamentos mistos. Lembra que nós estudamos que eles mandaram todas as mulheres embora, primeiro governo de Neemias. Voltou tudo. Bastou Neemias passar um tempo fora. Corrompeu a liderança. Parou de ser ensinada a palavra de Deus.
contaminação voltou. Aí essa atitude de Neemias assusta, porque ele foi radical. Já pensou se cada vez que a gente desobedecesse, nosso pastor arrancasse nosso cabelo? Todo mundo na igreja está que nem o irmão Maurício, que nem o irmão Vicente. E que nem o irmão Erasmo, quero ver arrancar. Daí o irmão Erasmo, no caso, ia puxar a barba, bem lembrada. Percebe? Neemias foi radical. Irmãos, entenda. Dentro do contexto da lei, Neemias agiu corretamente. Entendeu? Nós estamos aqui em dias da lei. Dentro do contexto, ele foi radical. O que o texto está querendo nos ensinar? Neemias foi ao extremo para resolver o problema dos casamentos mistos. Até hoje a Bíblia proíbe que um crente se relacione com incrédulos. Isso aí é mantido até hoje. 1 Coríntios 7. A viúva que se case, contanto que seja no Senhor. É proibido o casamento misto. Entendeu? Até hoje. Amém? Vamos avançar, versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar, e dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. O que ele usa aqui? O exemplo negativo de Salomão. A Bíblia fala que Salomão morreu. Aliás, morreu não sabemos o último dia. Na sua velhice, ele chegou a prestar culto aos ídolos, porque as suas mulheres lhe corromperam o coração. Então ele chama aqui o exemplo de Salomão. Irmãos, temos que aprender com os exemplos bíblicos. A Bíblia não esconde pecado, ao contrário, a Bíblia mostra. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar a nossa natureza pecaminosa e a necessidade do poder de Deus para nos mantermos no caminho. Essa é a verdade. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Irmãos, Sambalate, que causou um monte de problema para a reconstrução do muro. Não vai lá o camarada e se torna genro dele, aparentado. Só que aqui Neemias botou o cara para correr, falou, não quero ver sua cara. Longe de mim, irmãos, tem gente que você não tem que ver a cara. Show assombração. Verdade. Tem gente que não é para passar perto. Nós temos uma visão infantil que temos que nos relacionar com todo mundo. Isso é uma visão infantil. Eu não tenho que me relacionar com todo mundo. Eu tenho que pregar o evangelho. Entendeu? Agora, quero ver se a pessoa é uma encrenca, se cada vez que você encontrar com ela, você falar das coisas de Deus, se ela não vai fugir de você. Tem pessoa que a gente chega do lado, começa a falar das coisas de Deus, o que acontece? 10 minutos ela vai embora. Aí surge aquela risadinha marota. Eu já sabia. Porque vai, não aguenta. Entendeu? Mas o ponto aqui, novamente, confirmando, gente, afaste pessoas que não prestam. Sai fora de pessoa. A Bíblia fala, se algum irmão, se alguém dizendo-se irmão, traz outra doutrina, traz outro evangelho, com o tal, nem comais.
Não pode nem tomar ceia e nem frequentar a casa com aqueles que andam desordenadamente. Quando você encontrar pessoas, tem que chamar a pessoa na real. Ah, mas a pessoa já está desviada. Bom, aí já está fora. Aí você vai dar uma palavrinha, pô, fulano, precisa voltar, tal. Sabe? Precisa retomar. E você vai ter aquela sabedoria, aquele discernimento. Mas esse cara aqui era íntimo dos sacerdotes. Gente de dentro do templo. Neemias afugentou. E aí, terminando o capítulo, versículo 30, assim os limpei de todo estrangeiro, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem. O que Neemias faz no final? Limpou tudo, organizou a parte financeira, organizou a logística, botou a casa em ordem de novo. Irmãos, é nosso papel zelar pelo bem-estar da casa de Deus. Se você vê algo errado, irmãos, nós somos batistas. A marca dos batistas é o sacerdócio universal de cada crente. Se você vê algo errado, é seu papel primeiro, orar. Segundo lugar, em amor, em respeito, falar. Porque se a igreja local naufragar, você que está dentro dela, naufraga junto. E nós não queremos isso. Orar pelo seu pastor. Orar para que Deus capacite ele. Orar para que ele não caia no erro. Ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Quantos pastores importantes do Brasil. Hoje você vê que o camarada é duas caras. Gente influente. Gente ouvida. Mas se você tiver um pingo de discernimento, você fala, peraí, essa pessoa joga para o bolso dela. Tem duas palavras. Percebem? É muito importante nós zelarmos, primeiro, pela minha vida cristã. Segundo, pelo lugar que o Senhor separou para mim estar congregando. Esse zelo, essa vigilância, tanto no campo pessoal como no campo coletivo, é constante. E sempre que for necessário, nós precisamos corrigir o barco da nossa vida e da nossa igreja local. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.